Oi, sou eu de novo. Eu tava olhando aqui as reportagens. Hoje, 7 de outubro, né, de 2018, dia das eleições. Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando para falar sobre o candidato lá do Bolsonaro, como eu prometi para vocês, né? Então, por que eu vou fazer isso? Porque muita gente também porque não lê, porque não presta atenção. Eu tinha dito que eu fiz o mapa para 20 e 21 de março, às 5h45, tanto para Campinas como para Glicério, a respeito da personalidade do Bolsonaro. Então, e as pessoas, não, mas ele nasceu dia 21, às 14h45. Para mim foi fornecido essa data, tanto 20 como 21 de março, às 5h45 em Campinas ou Glicério, que são as cidades que ele pode ter nascido. Não mais do que isso. Fazendo a previsão dentro dessas datas, elas coincidem com atentado, com problema de saúde. Então, eu diria assim que 80% que esse mapa seja dele, tá? Então, vou me basear nesse perfil que foi feito, que eu fiz dele, da análise da personalidade, ok? Como eu falei no vídeo anterior que eu me apresentei como astróloga, o programa que eu faço o uso de astrologia, que é profissional, o Pegasus, que é muito confiável, tanto ele como o Vega, mas eu uso o Pegasus, ele já vem dentro da programação os mapas de todas as personalidades, políticos, artistas, enfim, pessoas que foram famosas e que são famosas e que constam já do programa. Então são datas oficiais, né? A gente não trabalha com coisa fictícia, né? Então, no caso do Bolsonaro, muito provavelmente 80%, como eu falei, seja o mapa dele, por causa da previsão que foi feita em cima e que batem vamos dizer, os acontecimentos e os fatos com o mapa dele. Naquela data de 14h45, parece que ele fica com Saturno na casa 5, que é a casa de filhos, e que não condiz com, né, com o perfil dele. Por quê? Porque Saturno na 5 daria assim, dificuldade para ter filhos e filhos tardio, que não é o caso do Bolsonaro, né? Ele tem 4 homens e, se não me falha a memória, 2 mulheres que ele teve nesse outro casamento agora. Então, assim, no primeiro mapa, que é da 5h45, ele fica com, acho que, Júpiter e Urano na 5. Então, é muito mais viável que ele seja com as 5h45, tanto dia 20 como dia 21. Aí um monte de gente questionou, não, mas ele nasceu dia 21, já é Áries. Gente, não é assim. A astrologia não funciona dessa forma. Essas datas 20 e 21 são referências que a gente dá, né? Por quê? Quem não conhece astronomia não sabe e acha que a data é fixa. E não é assim. Essas pessoas que nascem entre 20 e 21, a gente tem que montar o mapa para saber onde estava o Sol naquele ano. Em que horário ele entrou, né, no próximo signo. É como se fosse a primavera, por exemplo, né? A primavera a gente dá uma data que entra o signo de Virgem, como se fosse primavera, perdão, 21 de setembro, como Libra, né? No signo de Libra, como se fosse uma data fixa. E não é assim, não funciona dessa forma. Dia 21, entrou a primavera, já nascem as flores. Isso não existe na natureza. A natureza, ela é maleável, né? Às vezes acontece de, vamos dizer assim, de uma se interferir na outra. Uma coisa que ao longo do tempo, com a experiência, você vai observando
a temperatura, vamos supor, está chegando próximo do dia 20, como é que está o tempo naquela época? Está mais frio, está mais quente? Então você já tem uma, vamos dizer assim, uma referência de como vai ser aquela primavera, se vai ser mais quente ou mais fria, dependendo do que está se aproximando da primavera. É como a menstruação da mulher, 5 dias antes, 5 dias depois. Por que existe essa margem? É por causa disso, porque na natureza não existe uma data fixa. Tudo que é muito rígido está morto, entende? Aquilo é como o meu professor dizia em aula, quando o eletrocardiograma, ele representa a própria vida, porque ele está cheio de altos e baixos. Aquilo representa que a vida está em movimento. Quando ela fica numa linha reta, é porque aquela pessoa já morreu. E a natureza da mesma forma, não existe nada rígido. Isso a gente aprende no curso também. No curso oficial de astrologia, que eu citei lá no primeiro vídeo. Então, no caso específico do Bolsonaro, o Sol entrou no dia 22 em Áries. Então, portanto, tanto 20 como 21, ele continua sendo pisciano com ascendente em peixes, tá? Por mais que as pessoas, não, ele não é, ele tem cara de isso, da cara de aquilo. Não. O peixes é brincalhão, ele ri de tudo. O Áries é rígido, é mais bravo, é mais sisudo. Ele não tem o ar assim sisudo e bravo. Ele é incisivo, aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Ele tem uma atitude firme, porque ele tem Marte em Touro, é diferente. Ele tem Mercúrio em Peixes. Então é uma pessoa que brinca muito, compreende? Ele tem o Sol em Peixes e o Mercúrio em Peixes que fazem com que ele seja brincalhão. E as pessoas não entendem. Agora, quando ele tem que ser firme, ele usa do Marte dele em Touro. Essa é a minha análise dentro da própria astrologia profissional, né? Clássica que a gente utiliza. Então isso era uma questão. Então por que o Sol, às vezes, se a gente for pensar, a gente se baseia dentro da astrologia clássica tradicional, que é a que eu utilizo, que é aquela regular, que a gente faz curso regular e se torna um profissional, a gente se baseia pela Terra. O ponto de vista é da Terra e não celeste. A gente não analisa as constelações como nível pessoal. As constelações são utilizadas hoje para a gente fazer uma previsão mundial, vamos dizer assim, para as eras, em que era a gente está, na evolução humana. Porque no ano 2DC, até o ano 2DC era utilizada as constelações, porque não se fazia mapas com o ascendente até aquela data. Depois dessa data, quando foi utilizada a astrologia terrestre, vamos dizer assim, como base para a astrologia, é que foram usados os ascendentes. Então, a partir de 2 depois de Cristo, é que a gente começou a utilizar a astrologia terrestre, que é o nosso ponto de referência. Então, nós não nos baseamos, como muitos astrônomos que acham que sabem mais do que o astrólogo, que nasceu antes da astronomia, fala que a gente está errado, que as constelações, o nosso signo é depois, é antes. Não tem nada a ver. Eles não sabem historicamente que a gente utilizou até o ano 2DC as constelações para mapas pessoais, mas depois foi utilizada o ponto de vista da Terra com o quê? Com a eclíptica, que é a trajetória aparente do Sol em volta da Terra, que na verdade não é a Terra que gira em torno do Sol. Mas assim, a eclíptica é aquela trajetória aparente que o Sol nos representa passar em volta da Terra, porque o nosso referencial é a Terra. Então, o Sol transitando, entre aspas, né, ao redor da Terra. Em anos, o Sol é mais lento e outros anos ele é mais rápido. Então, por isso que fica essa média 19, 20, 21, 22, mais ou menos, para que o Sol esteja num signo para passar para outro. Mas vai depender dessa trajetória do Sol
né? Que na verdade é a Terra que gira em torno dele. Então, por isso que a confusão, né? Que todo mundo acha, não, é 20, é 21, não é. Astrologia não funciona dessa forma. A gente tem efeméride e a gente tem programa de astrologia profissional para isso. Então a gente coloca no programa para ver. Eu tenho o caso de uma sobrinha que nasceu em 20 de janeiro e ela achou a vida inteira que ela era aquário. Só que o sol dela estava em Capricórnio quando eu montei o mapa dela pelo programa. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Quem tem pressa come cru mesmo. Então, muito cuidado ao falar sobre isso. Isso é uma questão que eu queria dizer. Outra questão era o mapa do Brasil. O mapa do Brasil tem ascendente aquário. Por mais que vocês, alguns, não queiram, ele tem o ascendente aquário meio do céu em escorpião, porque dentro do programa profissional, esse é o mapa oficial do Brasil, tá? Então, o mapa do Brasil tem ascendente aquário, tem o meio do céu em escorpião, tem o sol em virgem e tem a lua em gêmeos, conjunção Júpiter. Por isso que eu falei que o povão, né, que a massa era a lua, porque é a autoimagem do povo. Brincalhão, porque gêmeos é um signo mutável. Então uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, ele não é fixo. Ele brinca, né, um pouco com isso. E Júpiter expande. Então por isso que a gente falou disso, mas não significa que o Júpiter, ou que o Gêmeos, perdão, seja inconsequente. Nós temos os dois lados de todos os signos, como eu também expliquei, né? Ele pode ser um brincalhão e um inconsequente por um lado, mas ele também é o curioso, é o inteligente, que vai aprender várias coisas ao mesmo tempo. Mas ele não costuma se fixar em nada, porque ele é mutável, tá? Então, e o Sol em Virgem, o povo fica mais na maturidade, a essência, né? O Sol, a alma do povo, é criterioso, é seletivo, é crítico, né? Então, quando o povo vai para a maturidade, ele já se torna uma pessoa mais cética. Terra. E o Virgem também é mutável, só que ele é mais adaptável também. E os dois são racionais, os Gêmeos e o Virgem, só que o Virgem é mais concreto, mais objetivo. Então o povo fica mais sério, tá? E por que os políticos são a maioria de Escorpião? Muita gente disse que não, é de Escorpião, ou tem conotação de Escorpião, ou tem muitos planetas próximos a Escorpião, ou melhor, com Plutão, e ficam com essa característica, porque o meio do céu, que é o executivo, está em Escorpião. E o regente está na casa 2, que é o dinheiro do país, que fica sob o domínio do executivo, que domina tudo. Aí eu tinha feito até um desenho aqui só para todo mundo entender uma coisa. A maioria dos políticos são Escorpião, Touro, que polariza para Escorpião, como eu falei no outro vídeo, Leão, porque nós temos os veículos de expressão, como eu falei no vídeo anterior que eu me apresentei como astróloga, 3 signos antes, 3 signos depois, da onde a gente tem o Sol. Por exemplo, a pessoa tem o Sol em Leão, Virgem, Libra e Escorpião, 3 para frente e 3 para trás vão ter esses planetas pessoais. Então pode estar tudo juntinho ali e polarizar. Entende o que eu quero dizer? Então se ele tiver muito, vamos supor, a pessoa seja libriano, como nós temos muitos librianos também no poder, vai ter coisa em Escorpião que é do lado. A maioria tem coisa com Escorpião. Peixes, menos, tá? Nós tivemos Tancredo, Aécio, Bolsonaro, eu peguei mais um, acho que era o João Goulart. Eu tinha anotado em algum lugar aqui. Acho que era o João Goulart, que tinha o Sol em Peixes. Mas a maioria é Libra, eu marquei, Libra, Leão, Virgem e Escorpião, que podem polarizar para os opostos também, né? Touro, Aquário, Peixes, oposto de Virgem, e Áries. Os corruptos são os de Escorpião, que tem a ver com a casa 10 do Brasil. Então, porque são os manipuladores, controladores,
que tem a ver com a natureza de Escorpião. Os piscianos são mais mentirosos, indecisos, indefinidos e mudam de opinião facilmente. Agora, são mais, vamos dizer assim, influenciáveis. Agora, o Escorpião não, ele é fixo, né? E ele é manipulável. Ele é manipulável. Né? Ele manipula, ele controla, ele domina, porque ele tem medo de perder, ele quer controlar. Por isso que o oitavo inferior do Escorpião são os corruptos. E nós temos mais políticos desse signo ou dessa conotação do Escorpião por causa disso. Porque o mapa do Brasil tem Escorpião na casa 10, que é o executivo. E os outros, Leão, Virgem e Libra, porque estarão próximos de Escorpião os planetas pessoais que farão com que eles tenham essa características e muitas coisas com Plutão também, que é o regente de Escorpião, tá? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa que era para falar sobre isso. Hitler era de Touro mesmo, tá? Para quem questionou que ele era ariano, não, ele não era ariano, nós temos o programa oficial e a data oficial que é Touro mesmo, tá bom? Então, quem tem muita coisa em Touro e não for evoluído vai polarizar para o lado do mal do Escorpião. Por isso que eu dei o exemplo de Hitler e de Freud e Jung. Né? O Freud e Jung foram para o lado do bem, eles tinham tudo em Touro, polarizaram para Escorpião da maneira harmônica. E Hitler usou, foi o exemplo que eu usei, da maneira desarmônica e usou para o mal, o poder. Né? O poder está com o Escorpião quer poder, assim como o Leão quer poder, mas só que o Escorpião manipula e controla para ser do jeito que ele quer. O Peixes não tem esse perfil, o Peixes é mais influenciável do que influencia, vamos dizer assim, porque ele é mutável, tá bom? Então, eram essas questões que eu queria deixar claro aqui. Acho que eu não esqueci de nada. Falei do mapa do Bolsonaro, do mapa oficial do mapa do Brasil e da maioria dos políticos que são realmente de natureza escorpião, tá bom? Então é isso. Uma boa tarde para todos, um bom final de domingo e que corra tudo bem com as eleições, porque se não correr, vamos dizer assim, que se houver fraude, que é uma tendência no nosso país, é a característica do Plutão na casa 10, do Escorpião na casa 10 e do Plutão na casa 2, que é o regente, é muito comum isso no nosso país. Aí as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis, né? Aí nós teremos talvez até uma coisa mais incisiva aí no país que muita gente não vai gostar, tá? Então vamos torcer para que as coisas tenham sido claras e cristalinas, para que não haja uma força maior para interferir no país. É esse o meu recado, tá bom? Então, um bom final de domingo para todos e na próxima eu vou pôr o vídeo do Fatiolo logo, tá bom? Até mais. Tchau. Obrigada pela atenção. Tchau.